Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Yara Cunha e é com muito grandíssimo prazer que eu venho aqui falar dos tipos emocionais, começando a falar pelo tipo 2. É importante falar que quem está lá no Centro de Inteligência dos Emocionais, quem está na tríade dos emocionais, tem como tema central a rejeição ou o abandono. E também eles têm uma vergonha, né, de si. E aí isso vai fazer com que eles se preocupem mais com o que os outros estão pensando, como é que está a imagem. Ele tem uma preocupação com a imagem. Essas pessoas, quando a informação vem, quando a informação chega da realidade, ela vem primeiro para o coração, depois ela vai para a cabeça. Então a porta de entrada dos emocionais é o sentir. A gente estava falando nos outros vídeos e lá no programa da rádio dos instintivos, que são reativos. O emocional já muda um pouquinho, ele já vai ter como porta de entrada o coração. Primeiro ele vai sentir, tá? Bom, ele vai ter o emocional, ele vai ter bastante facilidade em fazer conexão com as pessoas, em sentir, inclusive sentir o que as outras pessoas sentem. Ele é muito bom para trabalhos específicos mais profundos, porque ele sempre puxa o trabalho, ele faz com que o trabalho pessoal comece acessando as emoções primárias, tá? Eles vão buscar aprovação e isso é algo bem constante, o reconhecimento das outras pessoas, né? Eles vão precisar de mais elogio, de mais feedback. Quem tem um emocional na equipe, por exemplo, em trabalho, sabe que ele vai demandar mais conexão, mais contato, mais feedback, mais reconhecimento, mais aquela coisa de, sabe, good job. E aí ele vai ficar bem feliz, né? E por quê? Porque eles têm, os emocionais, uma referência que é externa. E aí eles vão precisar sempre de mais opinião do outro, só ele não basta, tá? Eles são muito empáticos, né? Eles têm aquela conexão que une coração a coração. É como se fiozinhos do meu coração saíssem e se conectassem com os fiozinhos do coração da outra pessoa. E tem uma percepção, todos os emocionais, de uma coisa assim, de muita leitura. Ele chega no ambiente e ele lê tudo o que está acontecendo. Ao contrário, por exemplo, de um tipo 8 ou dos tipos corporais, ele sabe ler as sutilezas, ele sabe ler as entrelinhas. E ele olha não só para o grupo, mas no 1 a 1 também, de como é que você tá? Tá tudo bem com você? Ele acaba lendo. O tipo 2 ele vai se manifestar mais em relação a isso, mas os outros tipos também têm essa capacidade. É importante dizer também, pessoal, uma coisa que, né, eu como um tipo emocional particularmente, já sinto há bastante tempo. Existe uma ferida de rejeição e de abandono, e quando isso acontece é muito dolorido de fato, né? Eles querem pertencer, eles querem fazer parte. E também existe uma questão relacionada à emoção da tristeza, né? Enquanto os tipos instintivos ou corporais, o 8, 9 e 1, tem a emoção principal, que é a raiva. Os tipos mentais, 5, 6 e 7, tem a emoção principal, que é o medo. A gente vai ter nos tipos 2, 3 e 4, a gente vai ter predominantemente, na minha opinião, e isso há muito tempo, a tristeza, ok? Quando a gente fala dos talentos do tipo 2, né, que é o primeiro dos tipos emocionais, a gente fala de um tipo 2 que coacheia as pessoas, que é um excelente ouvinte, que é alguém que acolhe, que é gostoso conversar com o tipo 2, porque ele vai te dar um olhar amoroso, ele é bastante amoroso e ele gera sentimento legal na gente. É muito legal isso. Por quê? Porque ele dá atenção, né? Porque ele identifica a expectativa das outras pessoas, ele é meio que adivinhão daquilo que as pessoas estão precisando naquele momento. E aí ele tem essa abordagem de coaching dele e de valorizador das pessoas, né? Ele é simpático, ele é empático, ele é positivo, ele tem uma coisa, pessoal, que é assim, né? Tipo 2, ele tem uma vontade genuína de ajudar, ele é o doador do Eneagrama, o ajudante do Eneagrama, e cada paixão de cada tipo, ela é genuína no tipo. Então, não dá pra dizer assim,
Mas o tipo 2, ele quer ficar o tempo todo agradando. Isto é genuíno na pessoa. É muito legal entender isso, porque a gente sai do julgamento em qualquer outro instrumento de terapêutico ou não, mas no caminho sagrado do Enneagrama, a gente para de julgar. Né? Como diz lá o querido Padre Domingos, o Enneagrama é um instrumento de compaixão. E o que o tipo 2 traz, que é uma vontade genuína de ajudar o outro, de estar presente, de estar ali do lado, de ler as emoções, é genuíno nele. E aliás, ele faz isso muito bem. É muito gostoso ser acolhida por um tipo 2, né? E ele vai ter aí como um mecanismo, né? Ele acaba se esquecendo dele mesmo, ele se esquece dos próprios sentimentos, dos desejos dele, para poder se conectar com o outro. E eu me lembro de uma pessoa que chegou no meu consultório, eu não sabia ainda que tipo ela era, né? Obviamente. E aí essa pessoa falou para mim, eu tô casado há 10 anos e eu pela primeira vez na minha vida me percebi, reparei que eu não tenho liberdade. Porque eu faço tudo o que as outras pessoas querem há muito tempo e porque eu faço tudo o que a minha esposa quer há muito tempo, e a liberdade, né, tá lá em cima, num lugar muito superior do tipo 2. E aí é óbvio que tudo que o coach fala ou o paciente fala dão dicas pra gente daquilo que ele tá buscando verdadeiramente dentro de si. Né? E o tipo 2 percebe que ele não precisa estar o tempo todo ajudando as pessoas e servindo as pessoas e se doando para as pessoas para ser amado. Isso é uma crença que ele construiu. E essa crença faz com que ele não seja livre para de fato ser quem ele é. E aí ele acha que para ele ser útil, para ele se sentir útil, ele tem que ajudar as pessoas o tempo todo. E aí ele vai ser o confidente, ele vai ser o conselheiro, ele vai ser o grande conquistador das pessoas, aquele que diz: eu ajudo, eu sou o teu melhor amigo. E aí falta para ele, lá no movimento mais profundo, a liberdade de ser quem ele é e de não ter que ajudar o tempo todo alguém ou estar numa posição de serviço o tempo todo em função de achar que só assim ele vai ser amado. Esse é um ponto bem importante. Ele é visto como afetuoso, como atencioso, como generoso, como acolhedor, né? Ele é alguém que agrega também bastante, ele tem facilidade em demonstrar os sentimentos, ele traz os sentimentos dele, né? E ele vai olhar para a tristeza e para as pessoas e vai ser bastante altruísta. Ele pode ser também possessivo, né? Principalmente ali quando o instinto sexual é dominante. Ele não é bonzinho, ele vai ter, quando ele espirala para baixo, ele perde consciência, ele vai ser, e quando ele não se sente valorizado, ele pode ficar rancoroso, ele pode dizer: olha, eu te ajudei. É muito comum isso em empresas, eu já ouvi em painéis que eu faço de Enneagrama em empresas. Eu ouvi inúmeros tipos 2 contando cases de: olha, eu ajudei um outro departamento, eu fiz hora extra, eu trabalhei naquele projeto, eu trabalhei muito e as pessoas me pediam ajuda e eu dava ajuda o tempo todo. E lá no grande momento de lançar o produto novo, em que houve um reconhecimento para a equipe, eu não fui convidada, eu não participei. E aí você percebe a profunda dor, né, que a pessoa sente no momento em que ela faz, mas ela não se sente reconhecida. E ela pode ter ali uma tendência ao ressentimento. É importante também, em muitos painéis de tipo 2, mas muitos, é muito frequente, isso acontece comigo, a pessoa fala assim: como é, sei lá, eu pergunto para a pessoa: como é para você pedir ajuda? A pessoa fala: é muito difícil pedir ajuda. O tipo 2 dificilmente ele pede ajuda. Ele falou: porque as pessoas têm que perceber quando eu preciso de ajuda. Eu preciso pedir? Então é muito interessante, né, essa questão dos movimentos que são um pouco mais sofisticados e mais complexos e que todo ser humano tem, né? E é muito comum, eu já ouvi isso, pessoal, várias vezes. Ele falou: Yara, eu vou e ofereço ajuda para as pessoas sem que elas me peçam. E por que elas não podem fazer isso comigo? Eu tenho que pedir? E aí é alguma coisa para se pensar, né? Tanto para o tipo 2,
que vai acessar, né, nos níveis mais altos da emoção e do coração, a virtude da humildade, né, de aprender a pedir, aprender a dizer, ó, eu não tô dando conta, eu preciso de ajuda, hey, hello, enquanto todo mundo vai embora muitas vezes do trabalho, o tipo 2 que se ofereceu para ajudar todo mundo fica lá trabalhando, e para aprender a dizer não também de uma forma muito positiva, né? Aliás, eu diria para vocês que os trabalhos de desenvolvimento do tipo 2 são trabalhos em geral difíceis, porque eles encontram muita resistência, por exemplo, da família, que fala, pô, mas o que é isso? Agora você tá ficando egoísta? Agora você não faz mais tudo pra gente o tempo todo? Que terapia é essa que você tá fazendo que tá te deixando mais egoísta? E toda vez que o tipo 2 me traz isso, eu digo pra ele, continua que você tá indo bem, tá? É muito comum, pessoal, também, relatos de tipo 2 que na infância eles precisaram ser ajuda emocional de outras pessoas muito cedo. É muito comum o tipo 2 que do ponto de vista emocional já começou a ajudar a mãe, ajudar o pai, ajudar o irmão, né? E aí tem essa inversão de papéis de quando a filha vira mãe e a mãe vira filha, por exemplo, né? E aí, no caso específico do tipo 2, ele vai sempre estar ajudando. Ele é voltado para atender, a atenção dele vai para atender o desejo das outras pessoas. Obviamente, especialmente as mais próximas. É muito comum em painéis tipo 2 falar, Yara, mas eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu gosto, porque, de novo, lá no fundo, ele vai achar que ele só vai ser merecedor de amor e de afeto se ele priorizar a necessidade das pessoas. Senão, ele não vai ser aceito e não vai ser amado, que é uma crença. E aí ele começa a entender o tipo 2 em processos de desenvolvimento, de coaching com o Enneagrama, de que ele vai ser amado sim, mesmo que ele não esteja o tempo todo doando, pelo medo de não ser valorizado, tá? Bom, é muito comum que os tipo 2, num movimento muito profundo, né, eles tendam a preencher um vazio no coração, que é muito comum ali nos emocionais, com os sentimentos das outras pessoas. E a autoestima dele vai sempre depender da aceitação e da proximidade do outro, né? Lembra que a gente está falando aqui, pessoal, num nível terapêutico. A gente tem tipos 2, a gente vai olhar para tipos 2 que já operam num nível maior, né? Que já tem um centro de gravidade num nível de consciência maior e que aí vão ter, obviamente, um nível de doação que já não precisa mais tanto do reconhecimento, que eles já estão totalmente a serviço. Eles não precisam mais excessivamente da confirmação, enfim, e de elogios. O lindo tipo 2 é um tipo muito amoroso. É um tipo que chega e você percebe frequentemente que ele tem o cardíaco aberto. E ele vai ter a paixão do orgulho. E o que é a paixão do orgulho? Normalmente o tipo 2 ele chega, ele tem aqui esta região, ela é bem mais aberta. E a paixão do orgulho nada mais é do que dizer, vocês todos precisam de ajuda, eu não, eu tô bem. É assim que o orgulho, a energia do orgulho funciona no Enneagrama. E é claro que isso vai ter outras vertentes, que eu vou falar lá do ponto de vista das constelações e da ancestralidade, mas é como se ele se colocasse numa posição superior. Sempre com muito amor, com energia de doação, mas superior. Eu tô bem, eu não preciso de nada. Vocês precisam da minha ajuda sempre. E eu posso ser útil para vocês. Pessoal, quando a gente fala, né, de quais são os movimentos positivos e de desenvolvimento do tipo 2, que são um grande diferencial do Enneagrama, como eu costumo dizer, o Enneagrama te diz o que e ele te diz o como e depois ele te leva para níveis mais altos de consciência. Vou aqui de novo falar que o Enneagrama é um instrumento completo.
Tanto que eu estou indo e cada vez mais as empresas, grandes empresas, multinacionais, estão pedindo cada vez mais treinamentos no nível do ser e treinamentos e desenvolvimento de times com o Enneagrama. Eu tenho estado em grandes empresas de muito destaque mundial e fazendo trabalhos muito legais com o Enneagrama. E falar dos movimentos que são legais para o tipo 2, né? O tipo 2, ele vai para um ponto, que é o ponto de energização dele, que é acessar a flecha 4, contra a flecha dele 4. E lá ele não vai pensar tanto mais nos outros, né? O 4 é visto como o individualista, muitas vezes. E aí ele vai ver o que de fato faz sentido para a vida dele, né? Ele vai separar as emoções dele das emoções das outras pessoas e vai olhar para dentro, e vai olhar para si, e vai reconhecer as necessidades e carências dele. E eu já acompanhei vários tipos 2 nesse processo, e é um processo muito bonito de se ver, que é o processo de parar com essa referência externa, de diminuir um pouco isso e olhar para dentro. E ele pode muitas vezes, no acesso à flecha 4, e acessa muito isso que eu vou dizer, que é uma espécie de dor positiva. É a dor, como eu falei daquele coach que chegou na minha clínica, é a dor de não se sentir livre. É ir até a flecha 4 e olhar que talvez durante toda a existência dele, ele não olhou para as próprias necessidades dele, ele não olhou e não priorizou a ele sempre priorizou ao outro. E aí eu digo que o trabalho começa, né? Ele vai acessar uma dor, né? Ele vai para um lugar em que ele percebe o que ele fez. E aí ele começa a acessar a virtude da humildade, a equilibrar o dar e o receber e a se sentir mais livre, que é um movimento belíssimo do tipo 2. Ele volta para o lugar dele e vai para a flecha 8, que é uma flecha de resolução, e aí ele aprende a impor mais limites. Ele sai um pouco do coração e lá ele entra no corpo, ele adquire mais força, né? E aí para um pouco daquela coisa daquela generosidade que costuma ser talvez um pouco mais egocêntrica, de pedir para ele mesmo, e ele adquire uma raiva um pouco mais positiva. Eu digo que o tipo 2, quando ele vai para a flecha 8, ele muda a forma de falar, porque muitas vezes a voz do tipo 2 é uma voz mais doce. Eu atendo executivas do tipo 2, né, e que tem muitas vezes uma voz um pouco mais doce, e aí isso acaba fazendo com que até tenha um pouco de dificuldade em provar capacidade, em mostrar que são fortes e são muito, né, por acessarem o coração, são excelentes líderes, são muito inspiradores, são desenvolvedores de pessoas. Né? É claro que às vezes o tipo 2, como desenvolvedor de pessoa, é muito comum ele dizer assim: Ara, eu vou dar um jeito naquele meu funcionário. E a gente está olhando e está vendo que muitas vezes o funcionário não tem jeito, mas ele, com aquela coisa de coachar, ele fala: não, mas eu vou tentar, porque eu preciso desenvolver aquela pessoa. E aí ele vai entrar de novo na paixão dele, né, de ser o salvador. Ele sai do movimento de equilíbrio do dar e receber e ele vai para um lugar de salvador. E aí a gente vai ver lá na abordagem das constelações o que isso causa, né? Ele vai para a ação na flecha 8, sem tanto se preocupar com a imagem, e aí é óbvio que ele vai olhar para a vontade dele, e ele vai ter contato com a liberdade, ele vai conseguir colocar mais limites nas pessoas, ele vai ter mais ação, sair aquela coisa tanto do coração ao coração e unir isso ao corpo. Esses são os dois movimentos que são bastante positivos, desafiadores para o tipo 2, mas que trazem um resultado muito legal. O tipo 2, subtipo social, ele vai ser aquele que frequentemente, pessoal, ele mais vai manifestar a paixão do orgulho, né? Ele vai ser aquele que vai trafegar, ele vai trabalhar muito sob influência, ele vai buscar bastante resultado, muitas vezes ele pode até se parecer com o tipo 3. A questão do reconhecimento para ele vai ser mais importante, né? Esse vai ser
A gente diz que o tipo social, o 2, por exemplo, é o tipo do livro, né? O subtipo social é o tipo do livro. É aquele que mais vai precisar dessa necessidade de reconhecimento, do palco, aí juntando um pouco com o social dominante. O tipo 2, autopreservação, ele vai ser visto como o contratipo. Ele vai ter um funcionamento um pouquinho diferente e ele vai olhar mais para as próprias necessidades, ele vai tender a querer das pessoas ser visto e que as necessidades deles sejam vistas. Ele não vai ser tão ajudador assim como são o subtipo social e o subtipo sexual. Bom, ele vai ter muitas vezes um comportamento como se fosse um comportamento menos maduro, um pouco mais infantil, querendo ser visto, né? Talvez de uma forma tendo um comportamento um pouco mais dependente. E aí, querendo sair dessa dependência, ele entra num ponto cego aí da dificuldade de pedir ajuda e de receber ajuda, tá? Ele acaba sendo o contratipo, ele não vai ser tão ajudador quanto os outros e muitas vezes ele vai ter uma característica um pouco mais infantil, como querendo ser visto, como se fosse a princesinha do papai. O tipo 2, sexual dominante, a gente diz que é o grande sedutor de todo o Eneagrama. Ele vai seduzir no 1 a 1, ele vai precisar colocar a mostra, ele vai precisar se sentir, né, desejado de alguma forma. A gente brinca que é a femme fatale do Eneagrama e que vai buscar bastante a questão da sedução. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas, e claro, a gente está falando de sedução aí num nível mais abrangente, e que são pessoas que seduzem muito para conseguir aquilo, pessoas de área comercial, que têm essa habilidade de ir lá e com todo um jeito de falar, conseguem do outro e conseguem fazer as coisas acontecerem muito em função da sedução. Tipo 2 sexual é o tipo mais sedutor de todo o Eneagrama. Pessoal, do ponto de vista da ancestralidade, o que eu vou falar aqui de tudo que eu já vi, de todos os painéis que eu já fiz, dos workshops de Eneagrama e as constelações, o que o tipo 2 vai buscar como equilíbrio de campo é o equilíbrio entre a energia do dar e do receber, a energia de troca, né? Nós todos somos energia. E esse equilíbrio nessas energias que o tipo 2 busca, que é um trabalho terapêutico, é um trabalho de alma e também é um trabalho ancestral, como são as constelações e como é o Eneagrama, vai fazer com que a gente... É muito grande o trabalho que o tipo 2 faz. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Quando a gente fala das constelações, a gente fala das forças do amor de Bert Hellinger. E a gente está dentro dessas forças, atuando nessas forças e respeitando essas forças, que estão todas a serviço do amor, elas fazem com que a gente esteja conectado com a fonte da vida, com que a gente esteja de fato na vida. Bom, a harmonia, né, da nossa vida, ela vai nascer pelo respeito a essas forças do amor do Bert Hellinger, e que hoje são 4. A primeira força do amor é o assentimento, é dizer sim para tudo, como tudo foi. Quando a gente fala sim para essa força do assentimento, é dizer sim para o passado, sim para a vida, sim para o meu pai, sim para minha mãe, tomar de volta tudo o que aconteceu, entender e aceitar e alcançar a gratidão, dizendo sim, né? A gente se conecta imediatamente com as outras 3 forças, tá? A gente aceita o passado como ele é, a gente aceita tudo como foi. É a primeira força do assentimento. A segunda força do amor, ela vai dizer que todo mundo pertence igualmente, é o pertencimento. Isso significa que tem um movimento permanente de inclusão, o respeito pelas diferenças, né? Todo mundo é diferente e a gente tem o mesmo direito de pertencer. Não importa, não tem julgamento de valor, mal ou bom, você pertence ou você não pertence.
não existe julgamento de valor, não existe julgamento moral, tanto nas constelações como no Enneagrama. Então a segunda força é a força do pertencimento, né? Bom, a gente fala da hierarquia também, todo mundo tem um lugar no tempo e no espaço, e a gente não pode sair do nosso lugar de quem veio depois dos mais velhos, de quem veio antes do que eu. Por exemplo, eu não posso estar como filha e querer ser a mãe da minha mãe. Eu estou fora do meu lugar no tempo e no espaço. E isso é a força da hierarquia, da ordem, e que traz pra gente também, estando nela, bastante energia e força para a vida. E a quarta, né, força é a compensação entre o ganho e a perda, o equilíbrio entre o dar e o receber. E é aí que entra a força do tipo 2, em fazer com que esse movimento energético de dar e receber, que move o universo, porque nós somos todos energia, funcione de uma forma que a gente não tenha que gastar tanta energia para que isso tenha equilíbrio, né? Então a gente vai falar no tipo 2 de uma coisa que é a estrutura energética, que é feita através da polarização. E quando ele começa a equilibrar isso, né, essa energia do dar e do receber, ele começa a equilibrar uma energia que é universal. E aí a gente fala do não dual, a gente fala da força do a gente fala do círculo do Enneagrama, de que nós vamos todos, né, sermos e somos e quando nascemos nós perdemos essa unidade e entramos aqui no não dual. Nós ficamos, como eu falei hoje no programa, né, nós ficamos longe do Criador, mas nós trazemos atributos divinos. E a nossa busca é voltar ao uno, sair do não dual, porque todos nós somos energia e nós somos energia em movimento. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando o tipo 2 ele consegue buscar o equilíbrio entre o dar e o receber, quando ele se abre para receber, ele atua no equilíbrio dessas energias universais de movimento e de não dualidade. E aí ele leva tudo para uma harmonia, para um movimento que gasta menos energia. Tá em simetria, ele vai estar em homeostase, tá? Todo mundo vai rir desse vídeo porque eu tô aqui gaguejando, né? E já tô rouca porque falei pra caramba hoje. Tava constelando hoje o dia todo, depois fui pra rádio correndo, então já tô um pouquinho sem voz, mas a água já vai resolver uma boa noite de sono. O tipo 2, quando ele usa, né, um tipo de compensação arcaica, que não é a compensação no estado adulto, é aquela compensação do eu por você, deixa que eu faço tudo para você, né? Ele vai se opor às 4 forças de amor do Bert Hellinger, e aí você perde em prosperidade, você perde em abundância, você vai perder, porque você está fazendo um sistema de compensação que não está equilibrado, que está fugindo das forças do amor. Tá? Essa compensação, que é arcaica, ela vai tentar sempre, obviamente com boa intenção, sempre movida pelo amor, repetir dramas, repetir tragédias, ficar naquele padrão de comportamento que não gera movimento para a vida, que não gera inclusão, que não gera reconciliação. Então lembra, gente, esse movimento de eu por você, eu faço tudo para você, específico do tipo 2, não gera movimento energético universal, tá? No momento em que ele consegue equilibrar isso, né, a compensação do tipo 2 no estado adulto, ela vai unir polaridades. Isso é muito importante. Pessoal, isso é tão grande. Ela vai exterminar o não dual. Ela vai gerar uma energia de movimento universal, tá? Isso é um pouco do que a gente trata nos workshops em relação... Claro que tem muitas outras coisas, tem a questão de instintos que também vai passar bastante nos workshops, mas no workshop de Enneagrama e as constelações, a gente vai tratar muito deste equilíbrio entre o dar e o receber, dessa compensação que o tipo 2 traz lá, de movimentos muito antigos, ancestrais, de eu por você, e eu vou sofrer por você, eu vou fazer tudo por você, me esquecendo de mim. Isto não gera a vida, né? E quando a gente fala um pouco
das constelações, né? A gente não é só o cônjuge, o pai, a mãe ou a nossa profissão, a gente é muito mais do que isso, né? Bert Hellinger fala que nós somos o sonho de todos os nossos ancestrais. Então essa busca de equilíbrio do tipo 2, entre o dar e o receber e o se abrir para receber, é muito importante para que a gente possa libertar também campos mórficos ancestrais que trazem essa repetição de comportamento, de uma compensação que é arcaica e que não está no estado adulto, de eu sempre vou fazer tudo por você. Esse equilíbrio é muito curador.